voltando então àquela questão, né, que o livro tenta responder essa pergunta, né, que é o legado de Zeferino Vaz ter contribuído ou não com o que se transformou. Total. A Unicamp só é o que é hoje, com esse volume de pesquisas, com essa dinâmica que abarca até mesmo, os alunos e os professores é uma coisa óbvia, mas até mesmo os funcionários se sentem engajados, né, porque o projeto Zeferino previa isso. Em geral, a história da Universidade Brasileira, ela tem uma tradição de crescimento cumulativo de suas áreas. Primeiro você faz um curso, depois faz depois outro, e vai crescendo por ramificação. A Unicamp não, ela foi feita de um modo só, de uma vez só. Ele projetou, fez o projeto inteiro, plano piloto, e, portanto, ela tinha uma filosofia. E ele só conseguiu fazer isso porque ele tinha uma enorme vivência de universidade brasileira e internacional, o Zeferino Vaz. Ele era um professor da USP já antigo, tinha sido diretor de faculdades lá, criou a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é USP, que é uma enorme faculdade, foi reitor em Brasília. Aí, quando ele já estava maduro e chegou a oportunidade, ele falou, agora eu vou fazer a minha universidade, do jeito que eu quero. Então, aí ele eliminou a cátedra, eliminou um monte de coisa que ele achava que não funcionava nas demais universidades, deu congruência, construiu um campus homogêneo, né? Foi perguntar ao mercado para saber quais as áreas que o mercado estava precisando, e sobretudo nas tecnológicas e nas exatas, ou seja, nas engenharias, química, física. O mercado deu uma resposta que as universidades ainda não tinham ouvido. Falou, mudou o mercado, o Brasil está mudando, o cenário está mudando. Então nós precisamos hoje de estatísticos, precisamos de biólogos, químicos, físicos, engenheiros eletricistas, engenheiro mecânico, engenheiro químico. Não tinha. E aí ele fez, ele ouviu, trouxe aquele pessoal para ajudar a fazer os currículos. A cada curso ele acoplava laboratórios de pesquisa, que também era uma novidade. Então, o professor, ele trouxe as pessoas com o perfil que ele queria, era gente que pesquisava. O professor já começava pesquisando e já transferia para a sala de aula o produto da sua pesquisa. Por exemplo, esse programa aqui é um produto de pesquisa. Então é evidente que os alunos, por exemplo, do Paulo, vão aurir desse conhecimento. É isso que marca, é isso que faz a diferença entre uma instituição que só repassa o conhecimento bibliográfico, que é o passado, de uma que transfere também o conhecimento em processo. O aluno fica extremamente mais enriquecido. Ele já tinha, então, essa visão. Exatamente o que ele queria era isso, né? Inclusive, tem um outro ponto, que é a cultura investigativa da instituição. É mais ou menos isso? É por aí. Por aí, porque ele queria uma universidade que, além de ensinar, produzisse conhecimento e transferisse para a sala de aula esse conhecimento. E como ele criou também laboratórios de ensino, os alunos vão também para o laboratório. Isso propiciou, por exemplo, que a pós-graduação da Unicamp, que pós-graduação é pesquisa, né? É metodologia, seja muito forte. Então, ela concentra 12%, e isso significa quase 50% dos alunos da Unicamp. Né? E nenhuma universidade no hemisfério sul tem essa proporção. Geralmente é 20%, 10%, 15%. A Unicamp não, é praticamente a metade é constituída de alunos de pós-graduação. Então a metade está fazendo pesquisa. E o aluno de graduação também pesquisa, porque existe um programa, por exemplo, de bolsas de iniciação científica, que isso aí é típico Zeferino. Né? O aluno recebe uma bolsa para ele participar de uma pesquisa, no contexto de uma pesquisa do departamento, do professor, da disciplina. Né? Além disso, você tem outras coisas que conectam lá atrás com a filosofia dele. Por exemplo, uma estrutura muito forte de empresas juniores, né, são 20 hoje na Unicamp, as quais se agregam basicamente aqueles estudantes que têm inclinação para o mercado, ou até para o empreendedorismo. Porque o que opta pela Bolsa de Iniciação Científica, ele gosta mais da pesquisa. Então ele vai se direcionando, né? E tanto isso é verdade que hoje você tem em torno da Unicamp
entre aqueles alunos que se incorporaram às empresas juniores, você tem ex-alunos com empresas num número grande em torno da Unicamp. Há cerca de 100 empresas em torno da Unicamp que são de ex-alunos. A maioria delas na área de tecnologia da informação, algumas de biotecnologia. Empresas, às vezes, grandes. Há uma empresa, por exemplo, chamada CIT, de um ex-aluno da física, que tem 300 funcionários. E a maioria dos seus produtos é exportada, que são softwares, né? Então, isso é fruto de uma filosofia inicial que o Zeferino Vaz imprimiu. A sua fala há poucos... quando o Paulo estava aqui, você disse que o Zeferino tinha um deles, né, das pessoas que você convidou, não quis dar entrevista porque era quase que o inimigo dele. Um antípoda do Zeferino. Parece que ele tinha alguns, né? Assim, tinha, não foi uma história tranquila. Apesar de toda essa congruência do projeto, dessa filosofia toda, justamente, às vezes, por causa do projeto dele, as discordâncias surgiam, porque havia quem pensasse diferente. E o professor Fausto, por exemplo, que é um filósofo importante, né, que o Zeferino trouxe e montou, o Fausto Castilho montou o IFCH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e trouxe a maioria dos professores importantes dessa área, dos cientistas sociais da Unicamp. No entanto, é inevitável que ocorram rotas de colisão em operações complexas dessa natureza. Não foi só o professor Fausto Castilho que entrou em rota de colisão. Houve um físico importante aqui, chamado Marcelo Dami de Souza Santos, um dos físicos mais importantes do país, que também entrou em rota de colisão e saiu. Até o professor Pinotti, que foi reitor aqui, nesse mesmo período entrou em rota de colisão com o Zeferino. E outros mais. É normal que isso aconteça. A instituição prevaleceu, né? Por que entraram em rota de colisão? Isso eu descrevo detalhadamente no livro. Embora eu seja assessor de imprensa, está tudo aí. Porque eles pensavam diferente. Porque o Zeferino Vaz, sendo uma pessoa que queria... ele dizia isso, não engessar a universidade no começo, ele não introduziu carreira docente, né? E o pessoal queria uma carreira docente para se sentir mais seguro. Eram contratos que duravam 2 anos e no fim de 2 anos ele renovava se quisesse, se a pessoa tivesse ajustado. Então, digamos que ficava todo mundo dependendo da vontade do Zeferino, que tinha essa característica, ele era a lei, né? E aí, neste embate por carreira docente, por duração de mandato, porque ele acabou ficando 12 anos, né, para poder implantar a universidade, sendo que os mandatos eram de 4, mas havia uma brecha legal para o tal do reitor pro tempore, que é aquele que fica enquanto se implanta, né. Então tudo isso foi envenenando um pouco o ambiente e ele acabou, digamos assim, defenestrando algumas figuras importantes, preservando outras. Então, é uma história cheia de contradições, porque, ao mesmo tempo, era uma época de ditadura, né? Eram os chamados anos de chumbo. Então, ao mesmo tempo que ele agia assim, de uma forma bastante autocrática, ele, quando algum professor era preso, né, pelo DOPS, pela ditadura, porque a concentração de gente que pensa a maneira, digamos, dita de esquerda, né, um termo hoje... Mais inquieta, né? Mais inquieta. O regime não gostava, então às vezes aprisionava mesmo. E há vários casos, não só de professores, mas de alunos também. Ele era o único a ir aos porões do regime para visitar, quebrar primeiro a incomunicabilidade, aí acabava quebrando de todo mundo que estava na cela, né? E depois negociar a soltura junto com os generais que ele conhecia. Era o único.